Quais são os direitos e deveres dos jovens na sociedade? Desenvolver habilidades cognitivas e profissionais, um bom relacionamento com a família, construir a sua própria identidade, lazer, educação. As informações nos últimos anos demonstram que estão no sistema socioeducativo brasileiro aproximadamente 10.583 jovens em conflito com a lei. Responde ao sistema socioeducativo o adolescente entre 12 a 17 anos que comete ato infracional análogo a crime, como roubo, furto ou homicídio. Ao invés de ser enviado a uma penitenciária, o jovem em conflito com a lei recebe uma medida socioeducativa. Vocês já pararam para pensar o que leva um jovem a entrar em conflito com a lei e quais são as medidas tomadas em relação a isso? Meu nome é Fernanda Batista Dornelles, eu sou juíza, vai fazer esse ano 12 anos, em agosto. Atualmente estou atuando na vara de família aqui de Cascavel, nas 2 varas de família que tem, também na vara da infância e juventude. Meu nome é Larissa Aike Vitorassi Batistin, eu sou promotora de justiça, estou no Ministério Público do Estado do Paraná há 27 anos. Meu nome é Luciano, sou defensor público e sou mestre em Direito. Eu sou defensor público há 3 anos. Como que é lidar e conviver com crianças e adolescentes? Assim, na parte infracional, porque a gente não lida também só com o agressor, a gente lida também com a vítima. A gente ouve o lado da vítima, muitas são ouvidas por depoimento especial, outras não. Então, assim, lidar e conviver com essa área é algo bem, assim, que mexe bastante com a gente, porque acho que toda a sociedade, é diferente. Quando você tem um problema, uma situação com um adulto, você lida de um jeito. Quando é com criança e adolescente, principalmente quando é uma criança vítima, acho que toda a sociedade se mobiliza, um sentimento assim que a gente tem, não só, eu digo como juiz, como promotor, como advogado, mas o sentimento da sociedade toda de proteger a criança. E daí quando você vê crianças sendo vítimas de abusos sexuais, de violência, de várias coisas, isso é uma coisa assim que mexe bastante, Então, assim, lidar e conviver com crianças e adolescentes na parte do infracional é difícil, porque o agressor também é uma pessoa em vulnerabilidade, em desenvolvimento, ainda não tem maturidade para entender tudo aquilo que ele fez, o que ele causou, na maioria das vezes. E então você tem que tentar entender, tanto ser coerente com a vítima, dar aquela resposta que ela merece, mas também entender essa situação de vulnerabilidade, de imaturidade ainda do desenvolvimento psicológico do adolescente que está ali como agressor. Então, sempre é fácil lidar, mas a gente vai se acostumando, vai vendo que os padrões repetem. Essa questão da vulnerabilidade familiar é uma causa muito frequente para o adolescente entrar nesse meio, do infracional. E a gente começa a ver padrões repetindo. É bom quando se trabalha junto com a parte da infância civil, porque daí a infância civil ela vem já para ajudar, para dar esse suporte, para ver o que está acontecendo dentro da família, dentro do âmbito dele, seja familiar, escolar, alguma coisa está acontecendo. A parte mais difícil do trabalho como promotora de justiça, não perder, adiante de tudo, a sensibilidade. Não naturalizar a violência, a violação de direitos, não naturalizar os comportamentos antissociais, é a gente conseguir passar por tudo isso, olhar para tudo isso com um olhar humano e sem perder a sensibilidade de que cada caso exige. Cada pessoa, cada adolescente que vem aqui tem uma história, tem uma vida, muitas vezes uma vida marcada por violação de direitos, é não perder o olhar humano com relação àquela pessoa. E não perder a fé de que as pessoas podem efetivamente, com a intervenção correta, seguir um caminho diferente, Eu costumo dizer que na socioeducação, a função de todos nós que trabalhamos na socioeducação, rede de proteção, entidades que acompanham adolescentes, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, todos, equipe do SAI, do Poder Judiciário, todos os envolvidos, a nossa missão é abrir uma janela de oportunidade em uma fase em que a pessoa pode realmente tomar um rumo diferente, que é a fase da adolescência. Apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dificuldades, a gente precisa encontrar caminhos para abrir oportunidade para esses adolescentes que se encontram em conflito com a lei. Qual o papel do Centro de Socioeducação na reabilitação dos adolescentes? O papel do centro eu acho que é muito importante. São as unidades de internação, as unidades que acabam acolhendo os adolescentes. Pelo ECA, são unidades que não devem se assemelhar a presídios.
Tanto é que o ECA diz que são unidades similares a estabelecimentos educacionais. Então, a ótica principal desses centros é a educação, e não a prisão. E o papel desses centros é muito importante para os adolescentes, porque eles são atendidos nesses centros por pedagogos, por assistente social, por psicólogos e também pelos agentes de segurança. Ou seja, é uma equipe técnica que é dedicada para esses adolescentes. Eles têm atendimentos intensivos com esses profissionais que eu acabei mencionando, para que eles não voltem a reiterar o ato infracional. Geralmente, quando chegam no estágio de uma internação, é porque o adolescente já reiterou os atos infracionais, ou porque cometeu um ato muito grave. Mas esses centros são muito importantes porque eles acabam trabalhando dessa forma com os adolescentes, diferentemente do que ocorre com o presídio. Geralmente, no presídio, o adulto comete um crime, ele vai preso e lá ele é jogado, a pena é contada no aspecto temporal, passado tantos anos lá do cumprimento da pena, o preso sai e o trabalho ali dentro não tem praticamente, não surte muito efeito. Tanto é que o índice de reincidência acaba sendo grande por conta disso também. Né? Que o preso ele não é trabalhado, para que quando saia da sociedade tenha condições, igualdade de oportunidade com outras pessoas. Ele sai até estigmatizado por ter passado por um presídio. Né? Com o adolescente a visão deve ser diferente e geralmente acontece também, pelo menos aqui nos centros de socioeducação, porque eles são atendidos dessa forma, por profissionais que buscam orientar, garantir direito do adolescente e evitar que ele reitere o ato infracional no futuro. Então eles não são abandonados, jogados, e como acontece, infelizmente, nos presídios. Né? Bom, aqui em Cascavel, o Centro de Educação, o SENSE, é primordial, né? A gente tem um trabalho muito bom aqui, tanto do SENSE masculino como do feminino, mas eu vejo assim, e posso falar melhor do SENSE feminino, que ele faz um trabalho assim de apoio, de reabilitação das adolescentes muito impactante. Tem casos não raros das adolescentes pedirem, na audiência que a gente faz concentrada, né, cada período de 3 meses, reavalia, 3 ou 6 meses, faz a reavaliação. E as adolescentes pedirem, não, eu acho que eu preciso ficar, que eu preciso ainda, não adianta eu dizer que eu quero sair, a senhora mandar eu sair e eu vou continuar, né, vai acontecer de novo. Então eu acho que eu preciso continuar aqui, ainda ficar, para realmente, quando eu sair daqui, estar pronto. Então isso é uma coisa que é raro, você não vê adolescentes que estão num centro de socioeducação falarem isso, porque tudo que eles querem é sair a qualquer custo. E ali não, no SENSE feminino tem tanto a questão, não só a aula normal, né, do currículo normal, mas as meninas participam de cursos, diversos cursos, às vezes, o que você quer? Eu gosto de maquiagem, então conseguem um curso de maquiagem, enquanto está ali, levam, né, fazem dentro do próprio SENSE. E não é só isso, são vários cursos, então curso de maquiagem, curso de cabeleireiro, elas vão sempre atrás, é uma equipe muito boa ali, e isso faz total diferença para essa reabilitação ser mais rápida, né, mais célere. O que leva uma criança ou um adolescente a entrar em conflito com a lei? Então, como eu falei anteriormente, né, as razões do cometimento de um ato infracional, elas variam muito, elas são as mais variadas. A gente pode reconhecer e deve reconhecer a vulnerabilidade social como um dos elementos que podem levar uma criança ou um adolescente a praticar atos infracionais. No seguinte sentido, uma criança que cresce num ambiente violento, ela vai reproduzir violência. Uma criança que cresce numa casa onde o pai exerce uma atividade ilícita ou a mãe é foragida da justiça, num ambiente de desestrutura familiar, ela vai naturalizar isso como um comportamento aceitável e vai reproduzir essa violência. Mas ela não é só um problema social. Muitos adolescentes têm uma família estruturada, têm todas as condições e ainda assim vêm a cometer atos infracionais. Como eu falei anteriormente, hoje com a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios na internet, a criança, mesmo tendo uma família em tese estruturada, morando num lugar em que não lhe falta não tem nenhum direito violado, ela pode vir a reproduzir valores errados ali, né? E praticar um ato infracional. Então é muito variado, mas evidentemente existe essa questão da desestrutura familiar, da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes que tornam essas crianças mais propícias a se envolverem com atos infracionais, que são fatos definidos pela lei como crime e contravenção. Que as unidades socioeducativas ou cumprimento de medidas socioeducativas, até em meio aberto,
podem mudar assim a vida de um adolescente. Não é onde mais se tem que investir, porque se a gente tiver crianças protegidas, talvez a gente tenha um número bem menor de atos infracionais. Mas acredito que é um bom sistema e é um sistema que sim merece críticas, mas no qual eu ainda acredito.